Queridos, nós queremos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com vocês, e nós queremos aprender. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender, né, com aquilo que está escrito na palavra de Deus em relação aos ensinos que ela nos traz, né? E hoje eu quero falar, obrigado, Pedrão, e hoje eu quero falar sobre a situação, né, de um camarada que era cego e que foi curado por Jesus, e ele é conhecido como o cego Bartimeu. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos aprender um pouco com a história desse homem, que eu acredito que o que foi escrito tem muito a nos ensinar, a nos acrescentar, amém? E eu, analisando, estudando aqui a situação desse camarada aqui, eu falei, meu Deus, eu vou anotar só um pouquinho para dar tempo de falar dentro do tempo que nós temos. E eu anotei apenas 5 coisas, né? Inclusive para dar um tema a essa mensagem, eu coloquei as cinco atitudes de um cego que queria ver. Porque tem cego que não quer ver, né? Tem cego que não quer ver. Ainda tem aqueles que tem uma máxima que se diz, o pior cego é justamente quem não quer ver, né? Esse não, esse queria ver. E nós vamos ver um pouquinho da história dele, o que aconteceu, como se deu a cura dele, os procedimentos, a forma como ele agiu para alcançar e obter a possibilidade de enxergar novamente, de ver novamente. Nós vamos, então, aprender um pouquinho. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na história desse homem, eu quero compartilhar com vocês algo que, às vezes, né, a gente não tem assim aquela informação, e às vezes questionamos, argumentamos, queremos saber um pouquinho, perguntar mais um pouquinho. Então, eu preciso compartilhar isso com vocês. Em primeiro lugar, como eu estou falando de atitude, eu resolvi trazer para vocês, não que vocês não saibam, apenas para trazer à memória aquilo que vocês já conhecem, o que significa propriamente atitude, né? Porque a gente fala atitude, e eu então encontrei em algumas formas de expressar o que significa atitude. Eu gostaria de pedir o pessoal para colocar lá para a gente, e eu achei essa daqui muito interessante. O que é atitude? E está lá, ó. A atitude é uma norma de procedimentos. Entende o que ele está querendo dizer? Nós vamos entender por que eu estou falando sobre isso, por conta desse homem. É uma norma de procedimentos que te leva a um comportamento e que te leva a concretização de uma intenção ou propósito. Então, a atitude é justamente isso, é uma norma de procedimentos que vai te levar a uma situação de um determinado comportamento para alcançar aquilo que você intenta, aquilo que você coloca como propósito, como meta, como objetivo. As tuas atitudes, elas te conduzem ao alvo desejado. E tem uma máxima também que eu anotei aqui, e a máxima diz o seguinte: as nossas atitudes determinam a nossa altitude. Ou seja, a tua atitude é ela que vai diagnosticar, ou seja, que vai direcionar, vai dar a você o nível que você quer alcançar, o que você quer alcançar, o que você quer atingir. Porque tem muita gente que quer alcançar muitas coisas, mas as atitudes não demonstram isso. Então nós precisamos entender que o fato de desejar e querer atingir ou alcançar algo, ela vem e precisa ser acompanhado das atitudes que vão nos levar até aquilo. Né? Tem gente que diz, eu quero chegar lá, mas tu olha para a pessoa e fala assim, vai não. Lembrei daquele vídeo assim, daquela senhorinha lá. Eu quero chegar lá em cima. Vai não. Porque as atitudes às vezes não estão condizendo com isso. Amém, queridos? Então vamos lá, o texto que eu quero ler para vocês se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do 46. Tem como? Vamos lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos,
E uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Amém, queridos? Esse é o texto que nós vamos basear a história narrada pela palavra de Deus, aqui especificamente pelo Evangelho de Marcos, né? A gente entende que é algo que a gente precisa, né, compreender, que é algo que é esclarecedor, é aquilo que está escrito para nós, né? E nós vamos entender algumas coisas dentro disso. E eu começaria perguntando a você, como curiosidade, no início dessa mensagem: quantos cegos Jesus curou? Quem saberia me responder? Quantos cegos Jesus curou? A gente falou assim: peraí, eu lembro que tinham 2, tinha mais um, 3, 4, caiu embaixo, 0, pega, levanta, coloca do lado. Quantos será que ele curou realmente? E eu quero passar isso aqui para vocês apenas para a gente entender, queridos, né? Porque a história desse cego, ali naquela estrada, saindo de Jericó para Jerusalém, e esse momento narrado por Marcos era o último momento que Jesus estava passando naquela estrada. Jesus não voltaria mais a Jericó. Dali ele ficaria em Jerusalém, foi preso, enfim, né? Era a última oportunidade, talvez, daquele homem, porque Jesus não voltou mais lá, não passou mais lá. Então, mas quantos cegos Jesus realmente curou? Vamos ver o que Jesus responde quando João Batista tem uma dúvida acerca de quem ele era. João Batista estava preso. Às vezes acontece com a gente, né? Quando a gente está passando por alguns momentos, algumas dificuldades, às vezes dá né? Meu Deus, será que é isso mesmo que Deus tem para a minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu ouvi realmente Deus falar? Pensa, querido, João Batista, primo legítimo de Jesus, diferença de 6 meses de idade, o cara que pregou, o cara que veio proclamar o caminho do Senhor, aquele que batizava em nome daquele que vinha, aquele que o batizou e viu sobre ele, em forma corpórea, pomba, descer no Rio Jordão, e ouviu uma voz do céu. Eu estou falando de João Batista. Ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho, falando acerca de Jesus. Ele ouviu o Senhor falar que aquele era Jesus, mas ele estava preso. E o destino dele seria perder a cabeça, ele seria decapitado, e foi. Mas no momento que ele está na prisão, parece que dá uma dúvida assim, né? E ele pega 2 dos seus discípulos e manda perguntar a ele se ele era quem ele era, ou se por acaso tinha que esperar outro. Olha que coisa. Se espanta não, querido. Eu quero dizer isso aqui para você, mas não se espanta não. Às vezes, quando pinta uma duvidazinha assim no nosso coração, acontece. Pensa em João Batista. E ele teve dúvida. Às vezes a gente quer se crucificar, sabe? A gente quer se autoflagelar, porque às vezes passa por uma luta, né, por um momento, e fica: ai meu Deus, tu não está me ouvindo mais. Calma, queridos. Deus conhece a tua vida. É natural que às vezes tenhamos alguns sentimentos assim, de que parece que as coisas não estão de acordo, e rola às vezes algumas dúvidas. Mas o que João Batista fez? Enviou discípulos: vamos tirar a dúvida, é isso que a gente precisa fazer. Estou com dúvida? Vamos esclarecer, vamos tirar a dúvida, né? Não simplesmente se entrega a ela e toma decisões erradas. Ele tomou a decisão correta, ele mandou saber se o cara era o cara. E aí Jesus responde, e é dentro disso que eu quero falar para vocês. Jesus responde em Lucas, no capítulo 7, verso 22, diz assim, ó: respondendo, no caso então pergunta de João Batista, que enviou pelos seus discípulos, então Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que não temos um número, voltando à pergunta. Não sabemos. Era comum, quero dizer isso, era comum Jesus curar cego, surdo, mudo, né? Eu só não posso trocar aqui, porque tem muita gente que troca, né? E Jesus ordenou ao surdo, fala. E o surdo falou, ele era só surdo, ele não era mudo, né? Então, queridos, ele curava, era comum ele curar leprosos, ressuscitava mortos, e ele chama os discípulos e opera até alguns milagres na presença, e esses não são contabilizados. A Bíblia fala que ele chegava em determinado lugar, e as pessoas eram curadas das mais diversas doenças que elas possuíam, e libertas de toda a opressão demoníaca. Nós não temos um número para dizer, ele curou tantos cegos. Amém? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para a gente entender que o que está escrito com detalhe é relevante para nós. Então, às vezes, o que não está detalhado na Bíblia, ouça o que eu vou dizer para você, não é tão relevante, mas o que está escrito é relevante. O que está detalhado é relevante. Talvez se eu perguntar para vocês aqui, né, o nome dos apóstolos. Se eu perguntar, vocês sabem o nome dos apóstolos? Dos 12 apóstolos? Talvez você vai lembrar Pedro, Tiago, João, porque eles estavam no barquinho. E mais um, Judas, o Iscariote, porque o traiu. Entende, queridos? Mas quantos ele tinha? Quantos discípulos? Se você parar para analisar, inclusive, parece que era um nome tão comum naquela época, que Simão, um dos tais que ele colocou Pedro, nós conhecemos a sua história, haviam 2 Simões ali. Tiago tinha 2, Judas tinha 2, e João tinha 2. Só entre os 12. Então, só para vocês entenderem, que às vezes a gente fica assim, mas por que a Bíblia às vezes não fala de uma forma relevante a história dos demais? Entendo eu, por uma razão qualquer, que não foi relevante. Porém, a história de outros estão narradas com detalhes. Então é relevante, aprenda com esses. É que nem a história lá dos que foram, né, espiar a terra. 12 foram espiar a terra, mas se eu perguntar para você, você sabe o nome dos 12? Aí tu vai falar assim, Josué, Caleb e tinha mais 10. Mas não lembra dos 10, porque não foi relevante. A gente só lembra daquilo que é relevante, daquilo que é importante, daquilo que realmente nos traz ensinamentos. É fundamental para nós. Olha só o que João escreve, vamos ver isso? João 20, diz assim, ó, preste atenção nisso aqui, olha. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que João está falando no final do seu evangelho? Ele está dizendo justamente, olha, muita coisa aconteceu, muita coisa ele ensinou, muita coisa ele fez, muitos cegos, surdos, mudos, leprosos, quanta coisa aconteceu no período de 3 anos, mas nem tudo foi escrito. E até mesmo, Jesus não deixou nenhuma obra escrita por ele mesmo. A única coisa que ele escreveu, diz a Bíblia, foi lá na areia, quando foram levar aquela mulher pega em adultério diante dele. E mesmo assim, o que ele escreveu nem se sabe. Se apagou com o vento. Entende, queridos? Porém, o que está escrito, se fosse relevante no sentido, se Deus quisesse que aquilo que ele escreveu com o dedo permanecesse para nós hoje, pode ter certeza que
Alguém teria lido e escrito, estaria aqui Jesus naquele dia, com o seu dedo na areia, ele escreveu assim, 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 assim. Mas não está. E aí eu vou tentar adivinhar? Vai dar ruim. Tem muita gente que quer adivinhar o que não precisa. Então nós precisamos o quê? Entender que o que está detalhado é o suficiente para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que nele possamos ter a vida eterna. Amém, queridos? Aprendendo então com Bartimeu, entre tantos cegos que Jesus curou, esse tem detalhes. E se esse tem detalhes, inclusive detalhes diferentes até dos outros evangelistas, se tu parar para analisar, Marcos, ele faz menção de coisas dentro desse momento que Lucas não faz menção e nem Mateus. Então há um detalhe aqui especial que a gente precisa. Opa, peraí. Se está aqui, vamos aprender com o que está aqui. Amém, queridos? Então, o que não está aqui, não está aqui. O que está aqui é para nós. Amém? A Bíblia diz que as coisas são reveladas, são para nós. As que não são, são para Deus. Então vamos ver o que nos foi revelado. E eu quero falar sobre a atitude desse homem, que estão registradas, trazendo para os dias de hoje, em relação à nossa vida, que nós devemos fazer. É claro que aqui nós estamos falando de um homem que foi curado de uma cegueira física. E a Bíblia, ela é atemporal, ela pode ser aplicada no contexto físico, pode ser no contexto espiritual. Mas nós vamos narrar aqui e falar sobre o que aconteceu em relação a esse homem e da forma como ele agiu para alcançar o seu objetivo. Amém? Bartimeu, quem era Bartimeu? Só para você entender rapidamente a história desse homem. Eu sei que talvez todo mundo já sabe, Bar significa filho, Timeu significa filho de Timeu, Bartimeu não era o nome dele, né? Mas interessante que naquele tempo, queridos, quando se fazia menção da genealogia, inclusive a de Jesus está escrito, né, nos evangelhos, era para dar sentido àquilo que a pessoa às vezes poderia estar vivendo. E normalmente a figura paterna, ela tinha sobre os seus descendentes justamente isso. Ou seja, o que ele está passando? É consequência dos seus pais. Né? Até hoje se tem essa ideia, né? Que filho de peixe, peixinho você associa. Então, se ele está passando isso, ele é um mentiroso, o pai dele deveria ser mentiroso. Se ele, né? Pai dele, e assim a gente associa, e era comum realmente isso. Então, Bartimeu era associado ao seu pai, tá? Acredita-se que o pai desse cego, Timeu, era muito conhecido, e por isso se é mencionado e se escreveu dessa forma, porque todo mundo conhecia a história do seu pai, apesar que não tem muita informação sobre isso. Mas acredito que ele teve alguns problemas lá com romanos, lá na época, enfim, né? E acabou que ele foi caçado e morto, é o que se diz mais ou menos alguns historiadores. E por ele ter sido caçado e morto, e ele ter sido um problema para os romanos que predominava sobre os judeus na época, os romanos tinham uma prática justamente de ferir em situações dessa natureza, tratando de filhos daqueles que levantavam contra Roma, de uma forma que ele não pudesse vir lhe causar problemas futuros. Então acredita-se que Bartimeu não nasceu cego, que ele ficou cego porque os romanos lhe furaram a vista, por ele ser filho desse homem. E é diferente de João capítulo 9, que fala de um cego de nascença, onde os discípulos perguntam logo, né? Ele nasceu cego, então os discípulos perguntam, quem é que pecou, ele ou o pai dele? E Jesus falou, opa, peraí, nem ele, nem os pais deles pecaram, isso aí é para que se manifeste a glória de Deus. Isso aí é um outro assunto, porque a gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer com isso aqui. Tem coisas, queridos, que são determinadas por Deus. Nós queremos encontrar uma resposta, uma razão, e a razão chama-se soberania de Deus. Você sabe o que eu estou pregando hoje aqui? Quer que eu conte o motivo? Soberania de Deus, querido. Porque de onde eu vim, de onde eu venho, eu não tinha como estar aqui hoje pregando para vocês. Mas se eu estou aqui, acredite, Deus assim o quis. E onde eu estava, enfim,
ele me alcançou, mudou e me trouxe para cá e aqui nós estamos. Não foi planos meus, eu não tracei isso, eu não, almejei, eu não fiz nenhum tipo de projeção, mas Deus projeta por nós. A palavra de Deus fala que Deus tem planos para a nossa vida dos quais nós desconhecemos. E os planos de Deus estão além do que você possa pensar ou pedir. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pensa ou pede. Porque Ele tem os seus próprios planos em relação às nossas vidas. Bom, vamos lá. Então, Bartimeu, ele trazia essa estigma, talvez, da situação do pai dele, enfim. E resumindo essa história, então, ele se tornou cego por conta dessa, é o que se conta os historiadores. E naquela época, queridos, os cegos, a Bíblia menciona isso de uma forma clara, as pessoas que tinham deficiência e que precisavam mendigar, eles precisavam ter uma autorização romana. E a autorização romana para que eles ficassem em determinadas áreas, mendigando, no caso do cego era uma capa. Por isso que aqui Marcos narra e fala da capa de Bartimeu. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Então, esse camarada, ele trazia estigma talvez de uma situação cruel que lhe aconteceu ao seu pai, a si mesmo, Ele não é mencionado por nome, talvez, porque não era tão relevante assim o seu nome. Então, quando eles mencionam a sua descendência, está falando justamente, a sua ascendência, está falando justamente disso, daquilo que ele trazia com ele. Então, esse camarada, esse cego, sem querer aqui tratar de outras áreas para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ele estava vivendo essa situação, essa marcha, essa cegueira, essa dependência, vergonha, sendo ele judeu, precisando mendigar, sendo autorizado pelos romanos, numa determinada região onde lhe fora permitido. E ali era um caminho por onde Jesus passava. E aí vem então a oportunidade, e pelo que a história narra, a última para ele, porque Jesus não passaria mais ali. Vem a última. E a última oportunidade, esse cara se agarrou. Vamos encurtar um pouquinho a história dele aqui. Ele se agarrou. Então a gente entra aqui nas atitudes de Bartimeu, aonde eu quero trazer para você, para nós aprendermos que devemos tomar em algumas situações da nossa vida, se queremos enxergar o que nós não estamos enxergando. Se queremos ver o que Deus quer nos mostrar e nós não estamos vendo. Qual é a primeira atitude de Bartimeu? Lá no texto que nós já lemos, agora nós vamos passar versículo por versículo, para a gente poder relembrar o que nós queremos falar aqui. Aí coloca para a gente aí, a primeira atitude de Bartimeu foi em pedir misericórdia. O texto diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não quero me ater aqui ao contexto dele chamar Jesus filho de Davi. Ele era judeu, conhecia a história, conhecia todo um contexto. Quando ele fala Jesus filho de Davi, ele faz menção ao reinado, à promessa de que da linhagem de Davi não faltaria rei. Enfim, ele dá uma demonstração pela sua colocação de que ele conhecia e sabia quando alguém falou: é Jesus de Nazaré que passa por aí. Ele tinha esse conhecimento. Mas eu quero me ater aqui à palavra dele. Quando ele se dirige a Jesus, ele diz: tem misericórdia de mim. O estado que ele se encontrava, deplorável, de miserável, tem a ver com essa palavra misericórdia. Por que misericórdia? Quem clama por misericórdia, sabe quem é? É quem reconhece que está num estado miserável. Ter compaixão de alguém que ninguém quer ter. Essa palavra miserável, ela é a junção de duas palavras que tem a ver, do latim, o miser, o miséria no caso, com cordes, que quer dizer coração. É a junção de um miserável clamando por um coração bondoso. A origem da palavra, a etimologia dela quer dizer isso. Então ele estava dizendo: eu sou um miserável. Tu és o filho de Davi. Tu és bom. Tenha compaixão. Tenha misericórdia. O que eu aprendo na primeira atitude desse cara? Eu aprendo que ele reconhece o seu estado deplorável, que ele estava vivendo como um mendigo à margem do caminho, vivendo uma situação que não era confortável, era vergonhosa. E ele está tendo a oportunidade de alguém que passa com um coração tremendo de mudar a história de alguém que estava vivendo uma vida miserável.
Então, essa palavra tem misericórdia, ela tem a ver com o reconhecer o estado que nós vivemos. E é isso que ele está dizendo: eu reconheço o que eu estou vivendo, estou te pedindo, me ajuda. Hoje, queridos, infelizmente as pessoas estão mal. Tu vai falar com ele: não, estou bem, estou tranquilo, está tudo no controle. Sou dono do meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe? Estado deplorável, vivendo misérias, vida bagaceira. Tu vai falar com o cara não. Sabe? Nariz em pé. Não, comigo está tudo bem. Então, para que você possa realmente alcançar um determinado objetivo, as atitudes, elas devem direcionar você àquele objetivo. A primeira coisa para ele alcançar o que ele queria é reconhecer o estado que ele estava vivendo. E esse é o momento em que é muito difícil para muita gente. Reconhecer o estado, reconhecer o momento, reconhecer a dificuldade para pedir ajuda. A segunda atitude desse homem que nós encontramos é a atitude em enfrentar os opositores. No capítulo 10 mesmo, verso 48, está lá, olha: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, queridos, olha aqui para mim, só um minutinho. Vocês estão comigo aqui? Amém? O que vai levantar de pessoas para te manter no teu estado de miséria, na tua dificuldade, nas tuas tristezas, nas tuas lamúrias, nas tuas maresias, são muitos. Eu não vou me ater aqui, porque a Bíblia, quando fala de multidão, a multidão só te joga para baixo. A multidão só te joga para baixo, queridos. As maiores dificuldades das pessoas a alcançarem algo é porque elas não conseguem sair da multidão. Há quem diga, não sei quem foi, mas que a voz do povo é a voz de Deus. Eu nunca entendi isso. A Bíblia não fala isso. Mas a multidão, querido, ela quer sempre colocar você para baixo. Ela sempre é uma dificuldade. A multidão de muitas vozes, às vezes não permite você ouvir de forma nítida e audível a voz do Senhor. Você fala de algo que Deus falou ao seu coração, não demora muito, tem muita gente: presta atenção, será que é isso mesmo? Olha, eu já ouvi muita gente falar isso e se machucou, teve problemas. Entende, amados? As pessoas, os incrédulos, infelizmente, estão por aí. Estão por aí. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, eu falo isso não com alegria, mas com tristeza, mas a Bíblia nos manda dizer isso, né? As pessoas que falaram para ele, né, no caso, pedindo para que ele, né, se calasse ali, eram pessoas que estavam andando com Jesus. Isso parece meio paradoxal, você falar que as pessoas que andavam com Jesus, viu o cego clamar por Jesus, acredita-se que aquelas pessoas já tinham visto muitos milagres, Jesus estava encerrando a sua carreira, o seu ministério na terra, e elas estavam falando: cala a boca, fica quieto. Em outras palavras, eu acredito que elas deveriam dizer assim: peraí, cara, eu vou dar um toque nele ali, ele resolve a tua parada, ele te cura, ele vai abrir tuas vistas. Dá a entender que era isso, né? Se alguém chegar na porta aqui da igreja, desesperado, precisando de ajuda, o que você vai fazer? Vai embora, cara, que aqui não tem ajuda para você, não. Não! Tu vai fazer o quê? Entra, cara, vem cá, vamos orar. Jesus é bom, Ele vai mudar a tua sorte, a tua história. Ele tem algo novo, não é assim que a gente faz, é assim que tem que ser. Mas quem estava lá estava dizendo para ele: fica quietinho. Só que ele o quê? Clamava cada vez mais. Então, amados, em nome de Jesus, atitudes para enfrentar os opositores, os incrédulos, os negativistas, né, as pessoas que estão sempre com a autoestima lá embaixo. Você fala alguma coisa, ele é sempre negativo. Talvez a geração de hoje não lembra, não sei se passa isso, porque hoje a gente tem tanto canal de televisão, né?
Mas antigamente uma hienazinha que era assim, cara. Quem lembra da hiena negativa aí? Aquela hienazinha, ó céus, ó vida, ó azar, não vai dar certo. Essas hienas parece que se multiplicam, porque até hoje parece que elas estão aí. Sempre para dizer, desiste, desiste. Então, amados, nós precisamos enfrentar isso. Para alcançar e atingir o seu objetivo, tu vai ter que enfrentar essa parada da multidão que vem contra os teus objetivos, o teu alvo, as oportunidades que te surgem. Terceira atitude do cego. Além de enfrentar os opositores, né, além de bater de frente com eles, a terceira atitude dele foi em deixar a sua capa. Terceira atitude, em deixar a sua capa. Olha o que diz o verso. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Bom, o que é a capa? Conforme eu falei aqui na introdução, a capa era um instrumento, tipo um alvará de licença, naquela época, era um alvará de licença, para ele poder pedir esmola. Ele tinha alguns, né, que dizem que havia algum tipo de insígnia dentro daquilo, escrita na própria capa, se referindo ao estado de miserável que ele vivia, né? Mas a capa, na verdade, era dada pelos romanos como um alvará de licença para ele trabalhar naquela área, né? E poder esmolar. E essa capa servia para ele não só para o identificar, mas também servia para ele se proteger da chuva, do sol. Ela tinha uma funcionalidade como um ato de misericórdia dos romanos, para que ele pudesse sobreviver em pleno estado miserável em que ele se encontrava. Ela não trazia mudanças de vida, mas mantinha ele naquela situação. Você lembra lá do coxo, lá na porta do templo? Atos capítulo 3. Pedro e João vai orar e está lá o cara, me dá uma esmola. Me dá uma esmola. Aí Pedro olha para ele assim, João, cara, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Entende a diferença? Quem dava esmola mantinha as pessoas naquele estado. Pedro e João chegou lá e falou, nós não temos esmola, nós não temos nem ouro nem prata, nós temos o dono do ouro e da prata, que muda a tua história. Você quer? É isso que nós temos. A igreja não pode manter as pessoas num estado de mendigaria. A igreja tem que tirar as pessoas desse estado, porque nós cremos que o nosso Senhor não as mantém ali, mas muda a história da vida dessas pessoas. Amém, queridos? Então, o que nós entendemos quando nós falamos aqui, deixar a capa, ele precisava deixar aquilo que era para ele, na verdade, um recurso. Aquilo era para ele uma identidade, aquilo era para ele uma forma de proteção, e era uma forma de ganhar o pão. Por incrível que pareça, mas era. Era uma forma de ganhar o seu pão, o seu sustento ali com aquela capa. Você lembra da história da oferta lá em Lucas, no capítulo 21? Que a viúva foi dar as 2 moedinhas? E Jesus olha assim, caramba, ela deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela deu do seu sustento. Esse camarada, quando ele deixa a capa, a atitude dele deixar a capa, ele está dizendo isso. Quando ele escuta alguém falar, ó, tenha bom ânimo, levanta-te, 3 coisas muito importantes que não dá para a gente falar hoje, né? E vem porque ele te chama, na mesma hora a Bíblia diz que ele faz isso, mas ele se levanta e deixa a... O que significa isso? É uma atitude aonde ele entende que a partir do chamado do Senhor em relação à vida dele, a história dele nunca mais seria a mesma. Ele entendeu isso. Acabou o velho homem, acabou o estigma lá dos meus pais, acabou tudo o que eu tinha do passado. Alguém me chamou para viver uma nova história, alguém está me chamando para viver um novo tempo, uma nova realidade. Eu não quero mais trazer as marcas do passado, eu quero trazer as marcas daquele que morreu na cruz pela minha vida, porque ele tem um futuro muito melhor do que eu já vivi até o dia de hoje.
Entende, amado? É isso que ele está dizendo. Deixar a capa é deixar o que te aprisiona. O que, na verdade, no seu estado deplorável, às vezes as pessoas se apegam a uma coisa. Eu estou vivendo um estado deplorável, mas isso aqui, sabe? Né? Há quem diga que é melhor pingar do que secar. Né? Jesus está te chamando para uma nascente, uma fonte de água viva, mas o cara está lá com a torneirinha dele pingando, e ele está dizendo, não, é melhor pingar do que secar, é melhor um pássaro na mão, essas máximas a gente conhece, né? Do que dois voando. E a gente, sabe, se atrela e se apega a essas coisas, e não abre mão para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra aqui sobre você que está aqui nessa noite. E eu quero dizer isso de todo o meu coração e creio nisso, que você está aqui porque o Senhor te chamou para estar aqui nessa noite. Eu vim porque eu quis. Você está aqui porque o Senhor quis. Para ouvir e ver tudo que já foi colocado diante de você. E Ele está dizendo, olha, em nome de Jesus eu te coloco para você essa palavra. É hora, de repente, de deixar aquilo que te prende a uma vida onde você se apoia e acredita que é o que você tem. Eu quero dizer para você que o Senhor tem muito mais para a sua vida. Coisas das quais você nem imagina. E diz a palavra de Deus que o que Ele tem para nós, olho não viu, ouvido não ouviu, e nunca penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem para aqueles que são seus. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso, queridos? Ele tem isso para a sua vida. Quarta atitude. A quarta atitude parece uma coisa simples, mas é interessante, queridos. Quando eu acredito numa coisa, eu preciso caminhar em direção a ela. Atitude em caminhar em direção ao novo de Deus para a minha vida. Você lembra da história do filho pródigo? Quando ele estava lá no meio dos porcos, ele caiu em si, né? Caiu na real. Ele, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha onde eu estou, meu pai, minha família. E de repente passou um filme, rebobinou a fita, viu a situação que ele se encontrava. Nesse caso, deixa eu falar isso aqui para vocês, que nesse caso do filho pródigo foi por uma escolha dele, por uma atitude dele. Eu quero ressaltar aqui que essa situação desse homem aqui, do Bartimeu, nós não temos informação que ele estava vivendo por atitudes pessoais. Ele era vítima de uma situação. Dá para entender isso? E aí ele lá caiu em si, parou. O que ele fez? Se arrependeu, pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. O que eu vou fazer então? Sabe o que ele fez? Eu vou voltar. E aí ele ensaiou o discurso dele. Eu vou chegar lá, vou falar, pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno. Ensaiou tudo bonitinho. Mas e daí que ele ensaiou? Ele precisou o quê? Se levantar. Eu acredito que ele foi no caminho ensaiando aquele discurso. Pensa, vou chegar para ele e falar, pai, mas foi andando. Pequei contra o céu, perante ti, não sou digno. Só quero que tu me faça como um dos teus jornaleiros. Me dê apenas um teto e um prato de comida. Não quero honras. Não quero ser reconhecido como teu filho. Não quero voltar a ser herdeiro de nada. Só quero a tua misericórdia. Era o que esse filho estava pedindo. Eu quero a tua misericórdia. Me receba por misericórdia. Me faça um empregado teu. Tenha misericórdia, tenha compaixão, pai. Eu errei, falhei, e aí? Entende? Mas ele vai. Ele vai. Em direção ao milagre. Caminhando em direção à restauração, à restituição, ainda que ele não sabia disso. Mas ele vai para onde ele entendia que poderia ter alguém com um coração bondoso, um coração de compaixão, e que poderia mudar aquele quadro em que ele vivia. É o que esse homem faz. Quando ele, consegui, chamou, é agora. Vou caminhar em direção à mudança. Vou caminhar em direção à restauração. Vou caminhar em direção ao milagre.
Eu vou na direção daquele que pode fazer o que ninguém pôde fazer por mim até hoje. E ele vai. Não é aí que diz não sei se eu já li com vocês o texto. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero liberar também essa palavra. Se essa palavra está caindo no seu coração, você entende que não está vivendo o que Deus tem para que você viva. Não estou aqui para querer saber a razão e o motivo. Mas se você entende isso, essa palavra profeticamente ela cabe no seu coração e está dizendo para você, olha, é hora de você se levantar e caminhar na direção daquele que te chamou. Porque é nele que você vai encontrar o que vai fazer a diferença na sua vida. Quinto e último. Não faz isso não. Senão eu vou pedir mais 120 minutos a vocês. Quinto e último, qual é a quinta atitude dele que eu anotei aqui pra gente? Atitude para declarar a sua fé. Vamos lá? Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Essa colocação, e eu pesquisar realmente no original, porque algumas versões não dizem diretamente, torna a ver, outras sim, outras não. Realmente no original, a palavra, ela tem tudo a ver com o torne a ver, ou também com o eu quero ver, que não muda o contexto. E o contexto histórico mostra que realmente ele era um cara que não nasceu cego. Então ele estava pedindo para ver de novo. Oh Deus, nos ajuda a entender isso. Primeira coisa que eu entendo aqui, queridos, com relação à quinta atitude dele, declarando a sua fé, é que ele sabia o que queria. Nesse momento, ele declarou que realmente ele queria. Se Jesus chegasse hoje diante de você e perguntasse, e aí, o que você quer? Nós estamos aqui, queridos, no templo, somos a igreja, o Senhor está conosco. Se o Senhor se manifestasse aqui nesta noite, individualmente no coração de cada um e perguntasse, e aí André, o que você quer? Vocês estão entendendo? O que você quer? Será que tu teria uma resposta? Será que você saberia dizer para ele, responder para ele o que você quer? O que nós aprendemos, queridos, aqui? Nós aprendemos que todos aqueles que entendem o seu propósito, o seu chamado, que entende que a sua vida realmente não era para ser, no caso dele, aquilo que ele estava vivendo, sabem o que querem. Tem muita gente que não sabe o que quer, fica titubeando diante do Senhor, entra num lugar como esse, vão embora, e não sabem o que querem. Em nome de Jesus, ele declarou claramente, de forma explícita, o que você quer que eu te faça? Para pensar comigo. Talvez você e eu fizéssemos assim, Jesus, não está vendo que eu sou cego? Preciso lhe falar alguma coisa? Às vezes nós somos assim, queridos. Não, eu não vou pedir oração. Jesus sabe do que eu preciso. Eu vou na igreja, vou nada. Em casa também resolve a minha vida. Jesus sabe do que eu preciso. Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe, Alô. E as pessoas se acomodam no tal do Jesus sabe, e elas mesmas não sabem o que elas querem. Nós precisamos saber o que queremos, querido, nessa vida. Há muitas coisas que às vezes nós manifestamos o nosso desejo, mas com relação às coisas de Deus, às vezes não. De pequenininho alguém pergunta, o que você quer ser quando crescer? Aí o menininho sábio, inteligente, respondeu, eu quero ser grande. Quando eu crescer, eu quero ser grande. O que você quer ser? Não é assim que os pais, desde pequenos, os pais já querem ouvir dos seus filhos algo que eles desejam, algo que eles queiram, até para que os pais possam trabalhar. Será que é isso mesmo? Não é?
É importante saber o que nós desejamos. Jesus quis justamente falar com ele, cara, tá. Eu acredito que Jesus conhecia a história dele. Ele era conhecido. Jesus sabia do que ele estava vivendo. E ele chega para Jesus naquela condição. E Jesus pergunta, e aí? E aí? O que você quer? O que você quer? E ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Amados, em nome de Jesus, eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que vocês querem? E eu quero dizer, diante do chamado do Senhor, o Senhor quer te dar uma nova visão. O Senhor quer aqueles que perderam, que volte a ver. Isso fala de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, fala de ministério, de chamado. Aqueles que perderam, Deus quer trazer você de volta ao teu ministério, ao teu chamado, da alegria que tinha com o Espírito Santo. O pastor Edu nos ensina muito sobre isso. E aí, cadê a comunhão com a palavra, a comunhão com a oração? Se perdeu. O Senhor está dizendo, o que você quer? Senhor, torna a dar-me a alegria que tinha contigo. Entende? O coração do salmista, torna a dar-me. Querido, em nome de Jesus, nessa noite, eu trago essa palavra para o teu coração. Mas a decisão, ela é sua. O que você quer nesta noite? O Senhor está aqui para tornar você a ver novamente. Ele está aqui, de repente, para restaurar aquilo que se perdeu no teu laço familiar, que se perdeu, o que aconteceu. De repente você está aqui, Senhor, eu quero a minha família de volta. Eu conheço testemunhos de pessoas, enfim, o tempo não permite, mas assim, que famílias foram restauradas diante de um cenário impossível, mas foram restauradas. Filhos resgatados, depois dos pais já não acreditarem mais na possibilidade. O Senhor nessa noite está dizendo para você, em nome de Jesus, eu quero restaurar, entenda essa linguagem, a sua visão. Eu quero trazer de novo a tua alegria, o teu gozo. Eu quero trazer de novo a tua esperança. Eu quero restituir aquilo que o inimigo te tirou. Foi o caso desse homem. Eu quero te restituir. Assim diz o Senhor nessa noite para você, que se encontra aqui. O Senhor está aqui dizendo, eu estou aqui e vim aqui para restituir, restaurar, renovar, dar a você de volta o que se perdeu. Ele quer abrir os teus olhos novamente. E a Bíblia diz que ele viu, pastor Edu. E aí o que ele fez? E a gente encerra dizendo, seguiu com Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Por quê? Porque ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Foi o que Jó disse diante da experiência dele. Senhor, eu ouvi falar, eu ouvia, porém agora te veem os meus olhos. Esse camarada sabia muita coisa a respeito de Jesus, porém agora com seus olhos abertos, ele o viu e o seguiu. Que nessa noite você possa ver Jesus e segui-lo, porque esse é o melhor caminho para a sua vida. E a promessa de restituição permanece de pé, para a honra e para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Pastor Edu.